Então tá, então vou mostrar então agora aqui como eu faço, como eu aprendi a fazer a cifragem, pensar a cifra, pensar o acorde, a cifra, tá? Então vamos lá. Vou pegar aqui meu quadrinho, caneta na mão. Então, primeiro vou começar falando do que a cifra define, o que a cifra define. A cifra define. Tá? Então vamos começar pensando aqui o que a cifra vai definir. Bom, sempre aqui a gente sempre vai trabalhar com o simples para depois poder deslocar e aplicar no complicado, tá? Então vamos começar com o acorde padrão. Quem sabe qual é o acorde padrão, o acorde 01 da música? Quem sabe qual é? Ah, o vídeo está espelhado. O vídeo está espelhado. Putz. Deixa eu pensar. Mas eu vou dar a explicação, acho que mesmo espelhado vai dar para acompanhar. Então, o que está escrito aqui, a cifra define. Então, vou anotar aqui a cifra, que é o acorde 01, que é o acorde de Dó. A letra maiúscula da cifra, ela define uma sequência de notas, que é a tríade, que é o nota 1, nota 3 e nota 5 do acorde. No caso do Dó, vai ser Dó, Mi, Sol. Tem uma frase que eu uso, que é uma ferramenta, que eu gosto de falar em ferramentas musicais, que são frases que resolvem tudo. E aí, a ferramenta musical que eu uso para resolver isso, que eu aprendi a usar para resolver isso, essa questão de nota, quais são as notas do acorde e tal, é uma frase assim, das ímpares, notas ímpares. Aí, então, letra maiúscula do acorde, da cifra, define a nota 1, a nota 3 e a nota 5, tá? Então, aqui no caso de Dó, é Dó, Mi, Sol, que são as ímpares. A frase para todos os acordes, para resolver todos os acordes, é Dó, Mi, Sol, Si, Ré, Fá, Lá, 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 Dó. Então, Dó, Mi, Sol, Si, Ré, Fá, Lá, Dó. Você tem que memorizar isso, ter isso no seu bolso, na sua manga, para quando você precisar sempre. Então aqui, Dó, Mi, Sol, está escrito. Se eu quiser acrescentar a sétima, eu preciso avisar. Minha primeira formação foi em letras. Em letras a gente aprende em linguística, ordem marcada e ordem não marcada. No caso, a ordem padrão, que é a ordem do Dó, é a ordem não marcada. E aqui não é marcado 1, 3 e 5, já que o padrão é o C apresentar 1, 3 e 5. Para acrescentar a sétima, eu tenho que avisar. E aí vira ordem marcada. Eu tenho que marcar a sétima, porque não é padrão da tríade a sétima, não é o padrão do acorde a sétima. Ele pode ou não ter a sétima. Então, ordem marcada. E 1, 3, 5, aí a gente já acrescenta a sétima. 1, 3, 5, 7 são notas de acorde. Então, notas de acorde. Essas notas, elas
podem e devem ser apresentadas. No caso do contrabaixo, o contrabaixo faz o 1 e o 5, é o chão, né? E o 3 e o 7, normalmente, fica a cargo de instrumentos de harmonia. Piano faz 3, 7, faz o 3, o 7 e as tensões, às vezes, tá? Então, 1, 3, 5, 7, você está representando o acorde. Além disso, você tem também as notas 9, 11 e 13, que são notas de tensão. 9, 11 e 13 são notas de tensão. Então, na dúvida, vou deixar assim, um pouco difícil de anotar porque está espelhado, mas eu vou fazer a leitura, quem quiser anotar comigo. A cifra define, 2 pontos. Aí eu anotei o C, 1, 3, 5, que é o Dó, Mi, Sol do C. Estão representados aqui no C. A sétima precisa ser avisada. E essas são as notas de acorde. 9, 11 e 13 são notas de tensão. Então, 1, 3, 5, 7, acorde. 9, 11 e 13, tensão. Entre as notas de tensão, a gente tem que observar se o 9, o 11 e o 13, eles estão subentendidos. Então, a cifra define as notas aqui apresentadas. Mas, se, por exemplo, o acorde é Dó, sétima maior e nona, Dó, sétima maior e nona, né? Se a gente tem esse acorde aqui, a gente tem tríade mais a sétima, vira tétrade, e a nona. 11 e 13, onde é que estão? O que acontece com 11 e 13? Na verdade, nesse caso aqui, a gente não tem muitas opções, porque para usar aqui a gente não usaria 13, a gente usaria sexta no lugar da sétima. Uma opção de interpretar esse acorde aqui especificamente é a gente usar a sexta no lugar da sétima, ou a sexta ou a sétima. Tá? Então a 13 aqui não seria utilizada. Não seria. Então a 13 ela é a nota de acorde, ela substitui, no caso do jônio, do Dó jônio, que é esse Dó, acorde 1 do tom de Dó, né? Ele não tem 10ª. A sexta substitui a sétima. E ainda pode usar a nona. De qualquer forma, você pode usar a nona. Então, nesse caso do Dó jônio, as notas disponíveis seriam essas. As 3 do acorde. Você escolhe se vai usar a sétima ou a sexta. Você pode usar uma hora uma, outra hora a outra, mas em comum acordo com o grupo, para não chocar, tá? E a nona fica disponível. Então, se você tivesse em uma música a representação de uma cifra, de uma tríade, tudo isso que eu falei agora a respeito do acorde estaria valendo. Então a cifra define as notas que serão apresentadas.